Existem ainda os operadores lógicos, né? Aqui ficou um pouco confuso às vezes a escrita, mas não tinha outro jeito de eu escrever. Se eu colocasse algum símbolo para separar aqui os operadores das palavras, talvez o símbolo poderia te confundir, parecer que faz parte do operador, tá? Mas resumidamente, tem dois E comercial aqui, dois E's comerciais. Isso representa o quê? AND lógico, ou em português, E lógico, tá? Que a gente já vai ver como funciona cada um deles. Temos esses dois pipes, né? Que são essas duas barras retas, que é o operador ou o operador OR lógico. E temos a nossa famosa exclamação, que é a nossa negação lógica, tá? Eles não são tão complexos assim de se entender, mas a gente precisa ver um pouquinho na prática como que eles funcionam ali, tá? Então vamos partir lá para o nosso Visual Studio Code. Eu vou copiar aqui, criar uma pastinha chamada 8, na verdade, né? 8 operadores lógicos. Esses são os operadores mais utilizados, tá? Do nosso dia a dia, junto com o maior igual, o menor igual, mas esses aqui mesmo são os que são mais utilizados em todo momento, fora o de atribuição, né? De atribuição, o igual, toda variável que a gente criar, a gente vai precisar colocar um igual para ela. Mas o mais utilizado vão ser os operadores lógicos. app1.js, operadores lógicos. Nós temos o que é AND lógico, que é representado pelo símbolo 2 E's comerciais. Temos ali o OR lógico, que são representados pelo pipe, que a gente já vai ver no teclado ali também. E temos o NOT lógico, né, que é representado pela exclamação. Tá? Se a gente voltar aqui no teclado ABNT, deixa eu pegar aqui no meu navegador e vou mostrar para vocês aí. Ok? Olha só. O nosso E lógico é representado pelo E comercial. O OU lógico é representado por essa tecla aqui, ó, que é esse pipe, que é a barra reta, não é a barra deitada, tá? E nós temos o negação, que é representado pela nossa exclamação. Então esses são os operadores que nós vamos trabalhar ali. Basicamente, como funciona o AND lógico? Para que retorne um verdadeiro, true, as duas condições devem ser verdadeiras. Espera aí, como assim? Vamos escrever aqui. True e true vai ser igual a true. False e false vai ser igual a true. Depois nós temos true e false vai ser igual a false. Depois nós temos ali false e true vai ser igual a false. Então, resumidamente, é o seguinte: se os dois forem iguais, seja true ou seja falso, ele retorna um verdadeiro, tá? Ele vai sempre retornar um true. Agora, já o ou lógico, a gente vai ver na sequência. Na verdade, eu vou deixar um exemplo aqui primeiro, tá? Então, vamos lá. Console.log. Nós vamos colocar aqui a. Deixa eu pensar aqui. 10. Cadê esse string? 10 é maior, que a gente vai começar a misturar os nossos operadores, tá? 10 é maior ou igual a 10 e 11 é maior ou igual a 12, a 11. Então essa que vai ser a nossa primeira operação aqui, tá? Então vamos lá. 10 tem que ser maior ou igual a 10 e 11 maior ou igual a 11. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Eu vou colocar isso aqui dentro de parênteses para ele entender que nós vamos ter que primeiro validar. Acho que ele não vai nem aceitar parênteses, porque ele já vai entender que esses dois aqui vai ter que ser true para esse ser true, né? Beleza. Esse é um exemplo mais complexo, tá? Mas a gente já vai ver um mais simples. Vou executar esse cara aqui. Vamos ver o que ele vai me retornar. Opa. Deixa eu dar um F5. Isso. Olha só o que ele me trouxe aqui. Deixa eu colocar dois pontos para ficar claro que a gente está vendo o resultado ali na frente. Olha lá. Ele trouxe um true. Por quê? O 10 é maior ou igual a 10 e o 11 é maior ou igual a 11, né? A mesma coisa poderia ser o seguinte, ó. Console.log true é igual e true, na verdade, né? Vamos por lá. True
true. Se eu der um F5, vou colocar 2 pontos aqui, ele vai trazer para mim um true, né? Agora, se eu colocar aqui console.log false e true, ele vai me trazer uma vírgula false e true. Agora eu vou dar um F5, ele vai trazer false para mim. Por quê? Porque eles são diferentes, né? O e lógico, o AND lógico, ele requer que as duas condições sejam verdadeiras. É sempre assim, tá? E a gente está começando a misturar os nossos operadores. A condicional aqui é a seguinte, ó. Qual que é o caminho que ele faz quando a gente põe esse tipo de dado aqui? O 10 é maior ou igual a 10? Ele vai retornar para mim um true, né? Porque ele não é maior, mas é igual. Aí depois ele vai lá para o outro lado. O 11 é maior ou igual a 11? Ele vai lá do outro lado e verifica. Sim, o 11 é igual a 11, então aqui é um true. Então, como aqui tem true e aqui também tem true, olha o que ele entende. Deixa eu pôr aqui assim, ó. Aqui vai ter o resultado de true e aqui vai ter o e comercial, né? E aqui do lado de cá vai ter um outro resultado de true. Logo, o que ele entende? Que isso aqui é true, né? Porque ambos os lados aqui tem um true para ser validado, né? O ou funciona um pouco diferente. Olha só, eu vou copiar esse exemplo aqui, o ou. Vou colocar aqui, ó. Para que retorne o verdadeiro true, um dos lados, uma das condições devem ser verdadeiras. Então, true e true é true. False e false é false. True e false é true. False e true é true. Que maluquice, né? Mas vamos testar lá. Esse mesmo código que a gente fez aqui, ó, a gente vai testar ali. Então, true e true. Aqui em vez de ser o true vai ser ou, né? E aqui também vai ser ou, ó. Ou. Isso. Aqui vai ser ou. E aqui vai ser ou, né? Aqui ou. Aqui ou. E aqui ou. Se um... Você vai sempre pensar assim na sua cabeça. Um ou outro é true? Se qualquer um dos dois estiver utilizando o ou for true, ele vai trazer true pra gente. Vamos testar isso aqui? Eu até vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um console.log aqui, quebrando a linha também, pra gente enxergar melhor, né? E vou pôr também esse console.log aqui, ó. Console.log no nosso OR lógico, né? E vou pôr também para esse cara aqui o console.log no nosso AND lógico, que é os dois E comerciais. Maravilha. Acho que agora vai ficar fácil para enxergar. Vamos dar um F5. Olha só. Aqui em cima, quando a gente fala true e true, ele dá true, que é no AND lógico. Os dois têm que ser verdadeiro. False e true, ele traz um falso, porque aqui já tem um falso, né? Esses dois são verdadeiros, então ele traz um true. Agora já no ou é diferente, ó. Falso ou melhor, verdadeiro ou verdadeiro é verdadeiro. Falso ou verdadeiro é verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro é verdadeiro. Para ele ser falso, só seria se fizesse o seguinte, ó. Falso ou falso. Aí ele traria para nós um falso. Olha só que interessante. Somente quando os dois forem falso é que ele vai trazer um falso para nós, tá? Então é assim que funciona o nosso OR lógico, beleza? Vou copiar esse console log que quebra a linha aqui e vou colocar aqui debaixo do not lógico. Vou chamar aqui de not lógico. E uma coisa importante do not lógico é o seguinte. Vamos supor que eu tenho uma constante que chame-se usuário ativo e ela é um verdadeiro, né? Então, basicamente, tem um true aqui, né? Se eu fizer um console.log no nosso usuário ativo, olha o que ele vai trazer para mim. Vou colocar uma string aqui, ó. Ativo, isso. Olha o que ele vai trazer para mim. Um true. Beleza. Ele está armazenando um true, não tem como ele ser outra coisa, né? Agora, se eu colocar nossa exclamação na frente, olha o que ele vai fazer para mim. Ele vai trazer um falso, porque agora ele inverteu o que estava aqui dentro. E o que for falso, ele inverte também. E vira true, quer ver? Inscrito. E aqui vai ser inscrito. Olha só, F5. O que era verdadeiro ele fez se tornar falso. E o que era falso ele fez se tornar verdadeiro. Então, olha que interessante.
Eu vou fazer a seguinte validação aqui, ó, console.log. Vou pegar esse cara aqui, na verdade, ó. Nós vamos misturar um pouquinho mais ainda os nossos operadores. 10 maior ou igual a 10? Ou 11 maior ou igual a 11? Beleza, como é que a gente faz para negar isso aqui? Eu vou colocar dentro de parênteses e colocar o negado aqui fora. Olha só que loucura. Agora, isso aqui que era verdadeiro vai se tornar falso. Vamos testar? Ele trouxe para mim true, porque o ou, né? Agora, se aqui fosse o e, deixa eu colocar o e para ficar mais fácil da gente enxergar, ele vai trazer para mim que não deu certo. Ele vai falar que vai ser um falso. Olha só, ele traz um falso, né? Vamos dar mais um exemplinho aqui. Console.log 10 maior ou igual a 10. E aqui a gente vai fazer 10 é maior ou igual a 10. Primeira vez ele vai trazer o verdadeiro. Só que agora eu vou fazer diferente, ó. Negar o 10. Vamos testar? Na verdade, o 10 não. Negar o resultado. Isso, ó. Coloca dentro dessa maneira aqui, ó. Então, o que tiver de resultado aqui, ele vai trazer o inverso. Vamos testar agora. O 10 é maior ou igual ao 10? Que é esse primeiro aqui. Ele deu verdadeiro. Mas agora que eu neguei, ó, que coloquei dentro do nosso parênteses, neguei o resultado dessa validação aqui, ele vira um falso, né? Então, basicamente, a gente está fazendo aí agora o nosso falso, forçar que isso seja invertido, né? E se fosse ao contrário também, ó, maior que 10, olha só que loucura. Vamos lá, vamos caprichar aqui. Maior que 10 somente. Vamos testar? O 10 é maior que 10? Não, ele é falso, né? Porque ele é igual. Mas quando eu coloco o negado na frente, ó, 10 é maior que 10, ele dá true. Por quê? Porque aqui falou que foi falso, mas aí esse símbolozinho aqui inverteu o nosso resultado e aqui se tornou um verdadeiro, ok? Então são os operadores aqui que nós temos, que são os operadores AND lógico, que os dois lados tem que ser verdadeiro para ele retornar um verdadeiro. O ou lógico, que apenas um lado sendo verdadeiro já basta para ele retornar um verdadeiro. E o not lógico, que ele inverte todos os valores, né? Se for true, ele traz falso, e se for falso, ele traz true, tá? Então esses aí são os mais utilizados.